Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Este vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Desde já, antes de falar as notícias do Corinthians, e aqui eu trago a verdade, aqui eu não venho vender falsas notícias para vocês não, tá? Aqui o que eu falo, aqui vocês podem acreditar que é a real. Não fico falando um monte de notícias falsas aí só para ganhar audiência e ganhar a sua inscrição aqui no meu canal. Eu quero que você se inscreva no meu canal porque você está gostando do meu conteúdo que eu ponho aqui. Antes de falar tudo sobre o Corinthians, eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês, os novos inscritos, todos aqueles que estão se inscrevendo no meu canal, que estão curtindo o meu canal, aqueles que comentam os vídeos que eu coloco aqui. Isso é muito importante para mim, é de degrau em degrau, pedrinha por pedrinha, que eu vou chegar lá. Meu canal ainda é muito pequeno, por isso eu preciso muito da tua ajuda. Meu canal tem 1.700 seguidores. Tem pessoas aí que tem 30, 40, 50, 100 mil seguidores. Sou muito pequeno, mas de corintiano para corintiano, peço a tua força, a tua ajuda, que você esteja sempre aqui comigo, dando esse apoio, e o meu canal vai alavancando, vai crescendo cada dia mais, né? Bom, vamos falar um pouco sobre o Corinthians. Quero trazer para vocês uma reflexão que eu fiz hoje a respeito do Corinthians. Eu fico vendo assim as mídias, né, esportivas, os canais esportivos, enfim, os comentaristas de plantão que ficam falando, tem tanta gente falando baboseira do Corinthians, tanta gente falando bobagem a respeito do Corinthians, e tem hora que eu fico vendo assim, eu falei assim, eu não sei o que seria dessas pessoas se não fosse o Corinthians. O que seria dessas pessoas se o Corinthians não existisse? Seria um vazio tremendo na vida dessas pessoas. Não teria sentido algum, porque falam tantas bobagens a respeito do Corinthians. Estou anotando aqui um nome de alguns que só falam bobagem a respeito do Corinthians. Eu fico aqui pensando, os últimos presidentes que o Corinthians tinha. Pensa comigo, raciocina comigo. Eu dei uma fugidinha aí, mas aqui vamos voltar ao assunto. Ou os últimos presidentes do Corinthians. Eles eram muito amadores, ou eles não entendem nada de futebol, e muito menos o que significa o Corinthians. O Corinthians, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Hoje, se você entrar em qualquer rede sociais esportiva, se você entrar nos programas esportivos que tem nos canais abertos e fechados, tudo só fala de Corinthians. Só fala da posse do presidente Augusto Melo, fala do Rubão, que é diretor de futebol, fala das contratações do Corinthians, só se fala dos patrocínios que o Augusto Melo pode trazer, né? Ou seja, fala do Gabigol, porque eu já não estou aguentando mais essa história do Gabigol no Corinthians. Está enchendo a paciência já, né? Só fala isso, só dá Corinthians em todos os canais, todos os cadernos esportivos só falam de Corinthians. Aí eu volto. Ou esses presidentes não entendem o que significa o Corinthians, ou eles são muito amadores. Mas muito amadores mesmo. Eu quero aqui citar um exemplo para vocês do amadorismo do Duílio e de toda a equipe que trabalhava ao lado dele. O Corinthians teve um contrato com a Ipera-Pharma que elas pagavam para o Corinthians cerca de quase 25 milhões de reais por ano, para estampar o seu nome, Neoquímica, no patrocínio master do Corinthians, que é aqui na parte frontal da camisa. O Duílio agora, no finalzinho do ano, ele apresentou um patrocínio para o Corinthians, cerca de 75 milhões de reais por ano,
pela Pixbet para estampar o nome no lado mais nobre da camisa do Corinthians. E o Augusto Melo vetou esse patrocínio, porque ele disse que o Corinthians tem patrocínio maiores para estampar a camisa do Corinthians. Ele vetou, está conversando. O Augusto Melo sentou ontem, hoje é dia 3, ele sentou ontem ele assumiu a presidência do Corinthians no dia 2. E ele está conversando com outros patrocinadores para assumir a camisa principal do Corinthians. E ele disse que o Corinthians vai ter patrocínio, não sei se vai ser agora de imediato, mas vai ter um patrocínio de cerca de 200 milhões de reais por ano. Aí eu volto no raciocínio meu. Como que o Augusto Melo consegue um patrocínio e diz ele que vai conseguir cerca de 200 milhões de reais por ano na camisa do Corinthians, no uniforme do Corinthians? E como que, somando tudo agora recentemente, o Corinthians conseguiu 123 milhões? Conseguiu 123, as duras penas com Augusto Melo, o Duílio. Antes do Duílio, nem 123 milhões por ano era. Quando era do Andrés e de sua corja, não chegava a 100 milhões. Era 80, 70 milhões de reais por ano. E agora nós estamos podendo beirar os 200 milhões. Essas pessoas que estavam dirigindo o Corinthians me faz lembrar assim aquele motorista recém-formado que acabou de tirar a sua carteira de habilitação, que é aquela carteira provisória, que ele não pode cometer risco algum durante um ano para poder pegar a sua carteira definitiva. E logo que ele tira a sua carteira de motorista, aparece uma Ferrari na frente dele para ele dirigir. E esse motorista muitas vezes não sabe nem abrir a porta da Ferrari para sentar no banco. Ou seja, um motorista que não sabe dirigir uma Ferrari. É exatamente isso o Corinthians. O Corinthians hoje é uma Ferrari. O Corinthians hoje é uma Lamborghini. É um Mustang. E os pilotos que dirigiam, que queriam pilotar esses carros, não sabiam abrir a porta do carro. Precisou agora o Augusto Melo vir. Mesmo assim, ele caiu tanto na boca desses jornalistas que só vivem de fatos e só de descer a lenha no Corinthians. E ele está provando por A mais B, e eu sempre acreditei nele. É só vocês pegarem, desde a época que ele lançou a candidatura, todos os vídeos eu falava dele. E desci o cacete na renovação e transparência. Porque eu sei que ele iria trabalhar, e está trabalhando. Ele vai fazer um maior choque de gestão no Corinthians, coisa que ninguém nunca viu, ele vai fazer. Vai profissionalizar o clube. Por que esses outros não fizeram isso no Corinthians? Por quê? E por que esses jornalistazinhos de quinta categoria ainda ficam atacando o Augusto Melo? É tanta baboseira que eu vejo nos cadernos esportivos que dá vontade de desligar. Mas eu preciso saber tudo que eles estão falando, ficar antenado em tudo para poder trazer para vocês. E vou ser bem sincero, a maioria das pessoas que estão apoiando o trabalho do Augusto Melo são os torcedores corintianos e no mais, assim, 5% de toda a mídia esportiva. Porque os outros 95% só desce o cacete nele. Mauro César, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, só falam bobagem a respeito do Corinthians. Só falam coisas assim que não tem sentido. E o Augusto Melo vai provar para todos eles quem é que manda agora. Um novo presidente. E agora só se fala em Gabigol. Ah, vai vir o Gabigol. Ah, não vai vir o Gabigol. Ah, vem não sei quem. Gente, deixa o cara trabalhar. Ele disse ontem, ele já conversou, já fez tudo o que tinha que fazer. Agora só a palavra do presidente do Corinthians, Augusto Melo, só depende deles. Gabigol e diretoria do Flamengo.
Não depende mais dele. Ele já fez proposta, ele já fez tudo. Não tem mais como fazer. Depende deles. É igual aquele noivo que no casal de namorado, o rapaz chega para a moça com um anel de noivado e fala: você aceita casar comigo? O papel dele ele fez, agora é com ela. É ela que vai dizer o sim ou não. Ele já fez o papel dele e assim o Corinthians está fazendo. Será que é só da Corinthians e a maioria para descer o cacete no Corinthians? Eu quero só ver no final do ano, quando o Corinthians ganhar tudo que tem que ganhar, o que vai ser desses jornalistazinhos de quinta categoria que só descem o cacete no Corinthians. Vão ter que engolir. Porque Augusto Melo não está para brincadeira. Vai trabalhar, vai fazer o melhor para o Corinthians. Pode ter certeza disso. Não trouxe notícias porque até agora não teve novidade alguma. As novidades o Augusto Melo deu ontem para todos nós. De lá para cá não apareceu mais nenhuma novidade. Tudo que estão plantando aí são notícias mentirosas. A maioria falsas para ganhar audiência e ganhar o Ibope. Aqui não. Aqui eu falo o que é a verdade, tá bom? Tendo novidade eu trago para vocês em primeira mão. Nem que seja no vídeo curto ou aqui nesse vídeo mais longo, mas vou trazer novidades para vocês, ok? Tamo junto. Vai, Corinthians!